Agora, aí, é importante que se isso ocorrer, porque não há uma preocupação, porque, lamentavelmente, o que a gente assiste no dia a dia é a imprensa noticiando quando acontece a desgraça, uma rebelião, uma fuga, uma morte, e esse momento, esse programa, é importante para a gente tentar conscientizar o povo, de um modo geral, as consequências malignas que levam à privação do ser humano, que é a pior coisa que existe, né, no tocante a essa situação. Mas falta a questão de força, de política pública, porque isso é uma questão de saúde pública, né? A questão que a gente aborda aqui, na minha concepção. Sérgio. Complementando aí, né, o que o Edson colocou, na verdade, eu trabalho numa escola de jardim 8ª série, e aí realmente é muito importante, Aguinaldo, que tenha essa disciplina, né, dentro de uma escola. Seja escola pública, particular, eu trabalho em escola particular, mas seja escola pública, particular, universidade. Parece que agora, né, as universidades, né, estão já fazendo um movimento com relação a isso, mas eu não vejo movimento realmente em escolas, né, de primeiro segmento nem de segundo segmento. Eu só acho que realmente essa informação ela é muito importante na escola, mas é muito importante também que os familiares falem com seus filhos, os pais falem com seus filhos sobre isso, né? Abram realmente o jogo, coloque para eles, né, de forma bem aberta a causa, né, as consequências disso, né? Porque na escola nós realmente podemos, através de algumas disciplinas, né, colocar isso, por exemplo, através da biologia, da ciência, né, de uma educação religiosa, podemos abordar esse assunto. Eu, por exemplo, abordo esse assunto lá na escola que eu trabalho, mas é muito importante que a família, em casa, aborde esse assunto com seu filho. O que é feito hoje nas universidades, Gabriel? É feito algum movimento quanto a isso? De poucos anos para cá, que começou a se inserir a disciplina de dependência química em pouquíssimas universidades. E, mesmo assim, ainda, né, vamos torcer para que venha a se tornar obrigatório, essa disciplina, hoje em dia, ainda é opcional, ou seja, só vai lá fazer a disciplina quem tem algum interesse ou está lá precisando de alguns créditos, mas ainda não é uma coisa obrigatória. E nas faculdades de medicina, mais especificamente, também algumas já estão inserindo e estão trazendo isso mais para o dia a dia dos futuros médicos, né? Quando a gente fala, por exemplo, ela falou da questão da família, né? Ele falou também da questão da política pública. Claro que um completa o outro, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, são coisas, às vezes, coisa moderna, né? Uma pílula, às vezes nem todo pai tem acesso a esse tipo de informação. Como é que um pai, então, pode fazer para se manter informado, na opinião de vocês? Aquela preocupação de ser isso uma questão de política pública. As autoridades constituídas, isso aí vem de governo, seja federal, seja estadual, seja municipal, que faça uma conscientização maciça. Tem um apoio. Demonstrando isso. Porque o que a gente vê repentinamente no nosso estado são matérias publicadas, principalmente pela imprensa escrita, falando periodicamente sobre uma estatística da droga tal ou qual, né, que abrange, que afeta tal ou qual sociedade. Na verdade, a droga ela está inserida em todos os segmentos da sociedade, né? É triste que hoje a gente chega a ver que, mundialmente, 15% da população já usou algum tipo de droga, né? Se deixaram como o primeiro, né, a primeira pessoa que abordou, por livre, espontânea vontade, porque é força de vontade de si próprio. Só mesmo a força de vontade de si próprio, da própria pessoa, que faz com que a pessoa consiga vencer todos os obstáculos da dependência da droga. Aquela dependência que um dia entrou dentro do seu lar e é causa de destruição de famílias, porque nós temos conhecimento de elementos que são usuários que agridem, violentam sexualmente a sua mãe, a sua irmã, tudo sob o efeito da droga. Como nós temos certeza que grande parte dos encarcerados hoje, principalmente no nosso estado do Rio de Janeiro, ou são oriundos do tráfico e aí surgiram em decorrência da dependência da substância entorpecente, ou cometeram distintos crimes, mas em decorrência do uso da droga. Então, vamos ouvir a Maria Xavier, aqui do Rio de Janeiro, está na linha. Maria, pode falar. Olha, eu queria pedir para o Edson Zanata a resposta dos moderadores de apetite, o que faz no organismo das pessoas. Boa pergunta. E aí, gente, o que vocês acham? É uma classificação que a gente chama, dentro das drogas sintéticas, né,
de anfetaminas, que são, muitas vezes, os inibidores de apetite, mais conhecido como remédios para emagrecer, né? Que são os moderadores de apetite, os inibidores de apetite, só que ele traz também vários efeitos. E o êxtase vem daí, é uma metanfetamina, assim como os remédios para emagrecer, e que causam dependência, os remédios para emagrecer. As anfetaminas causam dependência e, muitas vezes, a pessoa até emagrece, até perde peso, e isso é muito comum, esse nível de dependência entre as mulheres. Elas até perdem peso, mas com uma alteração de sono, uma alteração de apetite, uma irritabilidade enorme, né, uma dificuldade na socialização, trazendo alguns outros prejuízos. E uma vez que essa pessoa pare de tomar esse inibidor de apetite, daqui a um tempo, se ela não reformular os hábitos, a tendência é que ela recupere aquele peso que ela tinha antes. E daí vem, aí, até com o que o Zanata estava falando, da questão da abstinência, porque muitas vezes as sintéticas que não causam dependência, mas trazem prejuízos, muitas vezes os usuários retornam ao uso para aliviar os sintomas da abstinência, que é quando o organismo está desintoxicando e aí a sensação é péssima, né? A pessoa chega a fazer febre, tem tremores musculares, tem insônia, tem pesadelos, acordada, é uma tortura, assim, vamos dizer, né?